Acho que fica melhor assim, eu não... Irmãos, esse salmo da Maiara é bênção. Salmo de pessoas tristes. E tem dia na nossa vida que a gente também está triste. Não são todos os dias que estamos felizes. Então a gente acaba no salmo também. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias sagradas lá no livro de Yehoshua. Ó, mais um nome novo para a gente aprender aí. Josué, capítulo de número 23. Perdão, capítulo 14. Sim, de agradecer ao pastor pela confiança, pastor. E foi um mês de outubro, foi um mês que os irmãos dirigiram, oraram bastante, jejuaram bastante, e a gente acaba ficando mais próximo, né? Como diz o Novo Testamento, Paulo diz uma palavra grega para, por exemplo, quando a tradução das cartas de Paulo vem, isso aparece uma palavra chamada exomai, que é a koinonia da intimidade. Koinonia a gente sabe que é a tal da comunhão, e quando a gente descobre o exomai, a gente vai ver que quando Paulo tem intimidade com Deus, ele descobre que ele não tem intimidade com Deus, ele precisa de mais comunhão com Deus. É onde depois ele escreve as cartas que está na prisão, e ele fala: agora eu estou com comunhão com Deus. O que é que a gente aprende? Que quando a gente está na dificuldade é quando Deus chama a gente para comunhão. Glória é impressionante, né? Isso a gente vai ver lá nas cartas paulinas, mas vamos mais à frente. Vamos então no livro de Josué, que é o nosso primeiro livro histórico, capítulo de número 14, vai dizer assim no versículo de número 7. Nós vamos ler o capítulo 14, versículo de número 7, e vamos pegar os outros versículos ali. Diz assim: Moisés diz ao povo, né, e a Caleb: da idade de 40 anos era eu. O versículo 10, para o finalzinho, vai dizer assim: eis que já hoje sou da idade de 45 anos. No meio do versículo 13, vai dizer assim: em herança até ao dia de hoje. Somente aqui a gente vai andar um pouquinho, mas não fecha a Bíblia Sagrada. Eu estou, como um pouco do meu ministério é mais voltado para o ensino, eu fico meio assim na hora de trazer algo para os irmãos, né? Para não ficar ensinando, não dar sono, aquela coisa. Então eu vou dar um conselho: se der sono, vocês levantam, fiquem perto do fundo da sala, como a gente faz na instrução, entendeu? Nós não dormimos não. Até porque se a gente dorme, a gente perde a bênção. E diga-se de passagem que quando a gente está no culto, a gente chega para adorar a Deus, se a gente, na hora, vocês já perceberam, né? Quando o finalzinho do culto, é coisa rápida, pastor. Quando o pastor fala, abaixa a cabeça e abre as mãos, o que é que a gente quer? Receber a bênção. Então, só um conselho aos irmãos, e a mim também, que uma vez o pastor estava no ensino de terça-feira, e o pastor trouxe uma palavra e aquilo não veio uma paulada para mim, mas veio uma chicotada, sabe? Chicote que tem com as pedras, com os pregos na ponta? Veio para mim, porque na hora que o pastor, um dia que o pastor estava dando o ensino, e foi dar a bênção apostólica, eu desatentei, fui atender o celular. E é muito raro trazer o celular. E desde o começo do ano para cá, eu falei para minha esposa, ele falou: não trago mais o celular. Eu fiquei triste comigo mesmo, porque entendi que eu havia perdido a minha bênção. Depois, lendo um pouco mais a Bíblia, eu pedi perdão a Deus, eu falei: não vou comentar mais isso. Então, para que os irmãos não tenham essa dor que eu senti de perder a bênção no final do culto, abre a mão, chama uma pertinho. Se o telefone tocar, deixa tocar, não atende não, tá bom? Bom, vamos lá. Josué, tem uma das coisas que a gente aprendeu e que eu venho aprendendo com os cursos de ensino, era o porquê da chamada Bíblia Sagrada e o porquê que Josué fala que quando ele tinha 40 anos e o porquê que hoje ele tem 85 anos e hoje ele é a mesma pessoa.
E quando a gente começa a pegar as minúcias, a parte da letra da Bíblia, a gente vai ver que nós identificamos que ela tem algo para trazer para mim e para você. Uma delas em Josué é a tal da fé. Fé e crer. Fé não é crer. Fé é algo que você não consegue pegar, mas é o que você consegue esperar. E crer. E crer é aquilo que você tem de fazer algo ou alguma coisa. Por exemplo, eu acredito que eu vou receber uma promoção no serviço. Eu acredito. Porém, eu não fiz nível superior, não terminei o meu curso de inglês, nem estou correr atrás do curso de espanhol. Vou perguntar, aí vocês me respondem. Vou receber uma promoção? Não, é óbvio, né? Quando Deus fala assim para Josué: Josué, eu vou te abençoar, eu te darei uma bênção, e essa bênção será 30, 60, 100 vezes mais. Josué ficou esperando, sentou no banquinho da praça e ficou vendo o povo passar, sim ou não? Não, é igual eu quando preciso de uma promoção na igreja. Ou melhor dizendo, perdão, desculpa. Não é a intenção. Amém. Saiu no automático. Qual é a intenção? Que a gente possa correr atrás, não esperar. Às vezes eu falo bastante com a minha esposa, às vezes ela fica um pouco brava, porque assim, muitas das pessoas até no serviço, mais em outras denominações, eles dizem assim: tem coisa que é só do pastor, tem coisa que é só do regente, tem coisa que a esposa do pastor tem que fazer. Eu não achei nada disso escrito na Bíblia. Eu li que aquele que leva a semente, que vai semeando, é esse que tem que fazer a obra. É esse que no momento de abrir, de fechar ou de congregar, é esse que tem que trabalhar. Não é eu que tenho que falar: se o pastor não for, eu não vou. Se a irmã da serviço não for, eu não vou. Se o jovem não for comigo, eu não vou. Não, vai você. Às vezes a pessoa quer só ouvir, e você tem as pessoas quer só alguém para ouvir, ou alguém para falar para ele: olha, eu te amo. Vamos lá. Quando Josué entra ele recebe algo de Moisés, uma coisa que eu aprendo com Josué, ele era, primeiro, capitão de exército, segundo, andava com Moisés, e o terceiro, que é difícil, tanto para vocês quanto para mim. Uma das regras da hermenêutica primeiro, antes de você pegar qualquer texto, é observar o texto. Por que o hermenêuta diz que você tem que observar o texto? Porque o texto vem primeiro para a gente. Já ouviu o pastor ou o pregador traz assim: primeiro bate na gente. É isso que ele está querendo dizer. Tem que primeiro observar. Traz algo para mim, traz algo para a gente. Então Josué trouxe algo para ele. Como? Obedecendo a Moisés. Então Josué guarda o livro do Gênesis, Josué guarda o livro do Êxodo, Josué guarda o livro de Levítico. Ele guarda todas aquelas leis, todas aquelas promessas, todas aquelas regulações, regulamentações, normas que tem no livro de Levítico. Ele guarda com ele. Ele guarda tudo aquilo que aconteceu no livro de Números, tudo aquilo que aconteceu no deserto. E ele guarda todas aquelas promessas de Moisés no livro de Deuteronômio. Para quê? Para que quando o povo ficasse fraco, ele ia fazer o quê? Trazesse uma boa palavra para os irmãos. É igual diz o Salmo 13, que a irmã Mayara acabou de ler. E ele diz assim: por que está tão triste? Mas Senhor, até quando o Senhor não vai me ouvir? Mas não é que Deus não está ouvindo. A gente aprende diversas vezes no livro de Josué, por 6 vezes ele fala: esforça-te. Por 3 vezes ele fala assim: anima. E durante os 24 capítulos Josué vai falar assim para o povo: tem força. Não se detenha com as coisas que o mundo traz. Não se detenha com o que os cananeus estão fazendo, com os amorreus estão trazendo, brigando, discutindo. Não. Ele fala: olha somente para Deus. Glória a Deus. Porque a vitória é nossa. Amém. Lá na frente, Seja Deus. quando passa-se 45 anos, Caleb e Josué, eles estão com 85, eles viram um para o outro e relembram. Fala: você lembra quando Moisés falou para a gente que nós herdaríamos a terra, que nós seríamos abençoados? Em algum momento ele falou assim: você não vai ter problema?
Em algum momento ele falou assim: ó, vocês e os seus irmãos não terão dificuldade, vocês não terão lutas, vocês não terão aflições. Em nenhum momento ele falou isso. Ele fala: lá na frente você vai ser abençoado. Até porque tem um outro versículo mais à frente que ele vai dizer: eu me senti revigorado a cada vez que eu lia a Torá. Olha Caleb dizendo para Josué: a cada vez que eu lia o livro, eu me sentia revigorado. O nome de Josué, que eu mencionei no começo, que significa Yehoshua, significa Deus é a salvação. O mesmo nome de Josué no Antigo Testamento vai ser o nome de Jesus Cristo, de Jesus, no Novo Testamento. Se a gente fosse ler Jesus no meio judaico, eles não falariam Jesus. Jesus seria para nós, brasileiros. Eles leriam também Yehoshua. Por que ele está dizendo Yehoshua ao invés de Jesus? Porque ele diz para você assim, ó: quem te dá a salvação é Deus. Quem te dá a cura é Deus. Quem te dá a vitória é Deus. Quem te capacita é Deus. E quem te fortalece é Deus. Quem te anima é Deus. Quem te leva para o caminho é Deus. Quem anda com você no vale de sombra e de morte é Deus. Então, todo o tempo, ele vai falar assim: mas Caleb, e as nossas dificuldades? E os nossos problemas, Caleb? Aí ele vira para Caleb e fala assim: Caleb, o que é que diz na lei? A lei diz que se eu guardar os estatutos e obedecer às leis, e cumprir os mandamentos que a qual deixou o Senhor, eu serei vitorioso. Aí Caleb: isso eu sei. Falei: então pronto, guarda no coração e vai em frente. Vamos mais andando. Louvado seja Deus. No versículo de número 14 diz assim: portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jofoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. Passou-se o tempo, e a terra que era mais bonita, mais perfeita, mais qualitativa, aquela terra que tinha algo que todos almejavam, Josué deu para Caleb. Ele, na hora de fazer as divisões entre as bênçãos de cada povo, de cada tribo, ele a deu para Caleb. Agora, vamos trazer isso para a gente, para o dia de hoje. Como a palavra nova que eu aprendi hoje era, se fosse nós, daríamos algo de melhor para as outras pessoas? Eu me perguntei isso há um tempo, quando me chamaram para trocar a melhor parte, ou melhor dizendo, a pior parte de um dos sistemas que a gente tem no avião. Então, aqueles que a gente conversa, eu trabalho na aviação e a gente trabalha com a manutenção do avião. É igual casa, gente. Tem a parte boa para limpar, que é o espelho do banheiro, e tem a parte ruim do banheiro, que tem que limpar. Só que assim, no banheiro, ele não vai tirar o vaso sanitário, No avião você tem que tirar, E além disso, tem que tirar mais coisa lá. Então assim, não cabe qualquer um lá dentro, entendeu? Dá pra entender? Eu sou grande, entendeu? Só cabia um cara grande lá dentro, tá entendendo? Tem coisas que só a gente tem que fazer. Deus faz. Como assim, Salvador? Tem coisas, gente, que pra gente receber algo lá na frente, você tem que dar o de melhor para outra pessoa. Aleluia, Jesus. Às vezes até no trabalho. Tem coisas que você gosta de fazer. Eu adoro, por exemplo, ficar apertando o botãozinho lá para fazer os testes. É coisa linda. Não me sujo, não me canso, não sou, não fico com frio. Mas tem momentos que, às vezes, pessoas que você menos gosta, vamos dizer assim, precisa de algo. Jesus. E o algo é a gente. Como a palavra diz, quando foi escrita a Bíblia, o autor que a escreveu, ele tinha um total entendimento daquilo que precisávamos saber. Aquele que escreveu também escreveu ela de um jeito em que aquele que fosse ouvir ou ler pudesse entender. Onde está a dificuldade, então, pessoal? Está naquele que lê, em que identifica e encontra um certo abismo ou uma distância de que, na hora em que a gente lê, a gente sente uma certa dificuldade. Por exemplo, Salmo de número 20, teve versículo de número 11, que diz assim: que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se qualquer um que fosse perguntar para mim, e eu não fosse um daqueles a quem vem nos cultos de ensino do pastor, do nosso professor, nas escolas dominicais, diga-se de passagem, eu de forma alguma entenderia. Mas eu entenderia da seguinte forma: Senhor, meu pastor, nada me faltará. O que é que eu entendo? Que não vai me faltar dinheiro,
não vai me faltar gasolina no carro, não vai me faltar comida, não vai me faltar roupa, de forma alguma algo me faltará. Mas quando eu leio o texto, por detrás da letra, aí eu entendo o que é que Deus está querendo de mim, o que é que Deus quer da gente, que pode faltar tudo, pode ter a maior dificuldade, mas quem não vai me faltar é o Senhor. Aleluia. É isso que aconteceu com Caleb e com Josué por 40 anos. Bendito, Senhor. Aí vocês imaginam, nós estamos, hoje eu tenho quase 40. A gente passa daqui 40 anos, a gente tem que ter a mesma fé de hoje, o mesmo vigor de Aleluia, hoje, o mesmo ânimo de hoje, a mesma força de hoje, o Glória a mesmo Deus. encorajamento que nós temos hoje para Sim, evangelizar. A gente tem que ter com quantos anos? Com 85 anos de idade. Esse foi Josué e Caleb. Mais à frente nós vamos perceber que no final do último capítulo, de número 24, ele fala assim: povo, não se esqueçam da lei a qual Deus deixou para vocês. Não se percam no tempo e não deixem que aquilo que tem em vocês, ou que o povo vai trazer, venham contaminar vocês. Aleluia. Então ele pede assim: guarda, prospera, mas prospera na Glória a Deus, palavra. Senhor. Se for preciso acordar na madrugada, igual fez Josué, acorda na madrugada. É Amém. impressionante que todos os salmos e todas as viradas acontecem na madrugada. Uma das primeiras vitórias de Josué aconteceu assim, na madrugada. No comecinho do livro de Josué, e lá também no livro de Números, capítulo número 13, a gente vai ver uma prostituta que houve meretriz, cujo nome era Raabe. Até onde a gente imagina, até onde a gente tem informação, todas essas meretrizes, essas que têm, vamos dizer assim, vida fácil, não sei se eu posso assim dizer, mas digo, não teriam algo lá na frente. Isso a gente humanamente, eu salvo dizendo humanamente. Então, se eu fosse somente humano, somente carne, como foi dito no livro de Romanos, nada ninguém alcança. Mas quando eu sou espiritual, que é o que Deus espera de mim, alguma coisa sempre na minha vida muda. Por exemplo, Raabe, no começo do livro de Josué, ela ajuda Josué e Caleb. Ela guarda os espias. Quando vem as pessoas resgatar e prender Josué e Caleb, que vão espiar a terra de Canaã, o que Raabe faz? Ela guarda os espias na casa dela. Ela fala assim: ó, sobe pro teto, sobe pro telhado, que lá tem os lençóis, vocês ficam guardados. Qual que era a ideia e a intenção de Raabe? Eu ouvi falar desse povo. É igual a gente, esses caras eles são crentes, mas o Deus deles é diferente, porque o Deus deles é Deus do céu e Deus na terra. Você bobear com eles, se eles pôr o joelho no chão e falar: vou orar para Deus te abençoar, eles acreditam que a nossa vida será abençoada. E se eles falarem assim: não gostei de você, e eles vão orar para Deus matar, o que é que eles entendiam? Que Deus ia matar. E era o que Deus fazia no tempo do Antigo Testamento. Passa-se Raabe, ela faz um acordo com os espias, com Josué e Caleb. Que acordo que ela faz? Olha, guardei vocês, vamos fazer um acordo? Ele fala: depende. Quando vocês voltarem, vocês levam eu e minha família. Aí Josué e Caleb falam assim: acordado, mas com uma condição. Se a gente voltar para cá e tiver esse mesmo lençol pendurado na janela, a gente leva você e quem estiver aqui dentro. Olha a diferença entre estar com quem é de Deus e estar com quem não é de Deus. Como assim, Gonçalo? Raabe, a gente entende que ela, até esse ponto, como ela ainda não aceitou a Cristo, como ela ainda não acreditou, não toma atitude, ela e quem está com a família, ela faz uma promessa para ela, para que ela seja salva. Veja só. E de repente ela fala assim: não, aí os dois espíritos falam assim: quem estiver com você será salvo. Qual que é a intenção de quem não é de Deus, no caso da família de Raabe? Se vocês não estivessem na casa de Raabe, de forma alguma, seriam abençoados ou protegidos. Mas aquele que está com Deus, veja a diferença de Josué e Caleb. Eles falam: quem estiver com você será abençoado. Josué e Caleb tinham tanta fé, tinham tanta perseverança, que eles tinham a certeza absoluta de que eles voltariam para lá só para buscar ela. Por quê? Porque ela tomou a decisão de aceitar os espias, de aceitar aquele que é de Deus. E isso no nosso tempo, isso no nosso dia a dia, isso no meu cotidiano.
Aonde tiver eu e a planta dos meus pés, como diz no versículo de número 1 do capítulo 1 de Josué, será abençoado. Aonde eu tiver que andar, aquele que andará comigo, aquele que andasse comigo, vai ser o que? Sempre o que? Abençoado. Será sempre o que? Vivo. Será sempre o que? Fortificado. Terá sempre o que? Ânimo. É por isso que a palavra de Deus diz, e ela é muito clara, ao ponto que ela diz assim, ó, andai com aqueles que te fortalecem. Andai com aqueles que são de Deus. E aqueles que não são de Deus? Você tem duas opções. Ou você ensina, e se dando ele ouvido, fica com ele. Mas se ele não te der ouvido, deixa ele. Por quê? Se a gente continuar batendo naquela tecla de que ele vai realmente mudar, às vezes quem acaba sendo corrompido é a gente. E a gente vê que por 40 anos Josué e Caleb guardou a palavra. É algo que a gente precisa fazer, é algo que eu tenho que fazer, é guardar a palavra. É algo que eu preciso trazer por 40 anos, por 80 anos. A Bíblia diz que até os 70 anos é vida boa. Depois dos 70 anos ela é como que é a moeda? Enfado e cansaço. Então não adianta a gente falar, vou ver até os 200 anos. Se for da vontade de Deus, amém. Mas eu não quero, né? Eu quero só ser os 70, já está bom demais. Para encerrar, olha aí, gostei, eu não olhei para o relógio. Só para encerrar, no finalzinho do livro de Josué, lá no capítulo de número 24, deixa eu ver se vou me achar aqui. Capítulo de número 23, versículo de número 6, ele diz assim: esforçai-vos, pois, muito para guardares e fazeres tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. No mundo judeu, na cultura judaica, tem-se 8 lados. Aí você pergunta, e eu também me perguntei, para que esse monte de lado? Né? A rosa dos ventos tem norte, sul, leste e oeste. São só 4. Aí o judeu colocou mais 4. Depois a gente vai ter outras coisas que não vai dar tempo, né? Mas eu adoraria. Vanta, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Então esses são os 8 lados. Saulo, como é que a gente entende, aprende, guarda e pratica isso? A cada 15 graus, cada 30 graus, tem-se uma direção a ser seguida. Que é que o judeu, junto com a palavra de Deus, nos ensina? Para cada direção que você for, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas vai na direção que o Espírito Santo te mandar. Aí você vira mais um pouquinho, na cada direção que você for, não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas a direção que o Espírito Santo te mandar. Aleluia. Isso a gente vai fazer na Bíblia inteira, isso a gente vai fazer na vida inteira, seja por 40 anos, seja por 20 anos, seja por 30 anos, seja por tempo ao qual Deus nos colocar, seja dentro da igreja, seja fora do templo. Só para a gente guardar mais um pouquinho, encerrando aqui, a palavra igreja, ela é uma junção de ek com eclesia, da palavra grega, que a gente vai ver só o termo igreja, só no Novo Testamento, por isso que ela vem com a definição de grego. Quer dizer assim, ó, são jogados para fora, saídos para fora, ir para fora. Mas Saulo, como é que a gente entende e pratica tudo isso? É simples. Somos igreja, não somos? Qual é a função nossa como igreja? Ir para fora, levar o Evangelho a toda criatura. Amém. Seja morenos, brancos, amarelos, desafios a qual Deus colocar no nosso caminho, que a gente possa levar a palavra e viver firme, como Josué e Caleb. Irmãos, agradeço a oportunidade, a paciência, a confiança, a coragem do pastor. E quando precisar, pastor, estamos juntos. Até para trazer a geladeira, a gente trouxe, gente. Foi bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Só o Senhor é Deus. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus Obrigado, Senhor. por essa palavra do nosso coração nessa